E agora o assunto é direito do consumidor. Muita gente, né? Véspera de Réveillon, vai para a rodoviária, pega ônibus, viaja. Você sabe o que fazer se a sua viagem de ônibus atrasar? E se a viagem foi cancelada? Vamos saber então agora quais são os direitos do consumidor com ela, Alessandra Ximenes. Seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga, com você. É isso aí, Falcão. Tem o pessoal que viaja de ônibus, tem o pessoal que viaja de avião também, a regra muito provavelmente vai ser a mesma. E aí tem aquilo, teve um acidente, furou meu pneu, o ônibus não chegou no horário, mas eu tinha que pegar um outro ônibus lá no meu local de destino lá, porque eu ia para outro lugar, perdi, cheguei atrasado na minha estadia, não consegui fazer o check-in, aí vai acumulando aquele monte de problema. E aí o consumidor, obviamente, tem direitos, e aí quem vai explicar pra gente quais são esses direitos e como a gente deve fazer para acionar é o Sérgio França, advogado especialista em direito do consumidor. A gente já estava batendo um papo aqui antes pra gente tentar entender quais são os nossos direitos. Eu, por exemplo, vou viajar nas férias, já estou aqui super atenta. E aí tem um caso, inclusive, de uma pessoa que a gente conhece. O que aconteceu? A pessoa foi viajar e aí o pneu do ônibus furou. Ela ficou numa viagem que seriam aí de mais ou menos talvez 4 horas, 6 horas para chegar no local. Então foi aquele transtorno, aí perde ceia. Tem algum direito? O que ela faz? Quem ela aciona? Se ela perdeu, sei lá, alguma outra passagem de ônibus, perdeu uma diária no hotel. Quais são os direitos dessas pessoas, doutor? Explica pra gente. Muito bom dia. Bom dia, Alessandra, bom dia, Falcão, e a todos que nos assistem. Certamente, esse consumidor, ele está amparado ali pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê o princípio da reparação integral dos danos. Então, como a gente estava mesmo conversando, muitas vezes pode ocorrer aí uma falha na prestação de serviço decorrente de condições climáticas, ou mesmo caso fortuito de força maior, né? Como a gente sabe aí, o ônibus quebrou, furou o pneu por conta das más condições ali da rodovia, por exemplo. Mas nesse caso, esse ônus, né, esse risco da atividade, ele jamais pode ser invertido para o consumidor, porque o consumidor ele é vulnerável na letra da lei, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando o prestador, quando o fornecedor ele vai fornecer esse serviço de transporte terrestre de passageiros no mercado de consumo, ele já sabe do risco dessa atividade. Então, junto do preço do bilhete, já está incluído tudo isso, já está incluído esse percentual aí de despesas que, porventura, essa transportadora venha a ter com consumidores ali, que foram lesados ali, que sofreram eventuais danos em razão de eventuais falhas na prestação desse serviço. Então, o consumidor ele está ali completamente acobertado pela lei, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem sim direito à reparação integral dos danos que ele, porventura, tenha sofrido. Falcão tem uma pergunta pra gente. Falcão, pode me falar que aí eu repasso aqui pro Sérgio para ele conversar com a gente. Lele, eu tenho. Se essa mesma regra se aplica, por exemplo, para os aviões. Porque a minha amiga, que mora aqui no Forte São João, Ju, o nome dela. Beijo, Ju, inclusive. Beijo aqui, Ju. Ela juntou dinheiro o ano todinho, cara, pra visitar o filho, que mora em Portugal. Ele trabalha em Portugal. Então ela pegou um voo aqui em Vitória, atrasou o voo. Quando ela chegou no Rio, se eu não me engano, pra fazer, né, pegar o outro avião. Estava tudo atrasado, ela teve que gastar mais 3 contos, ali, 3K, 3 mil reais. Teve que desembolsar 3 mil reais depois de fazer o investimento o ano inteiro. E aí, o que ela faz? Pode recorrer, consegue esse dinheiro de volta? Vou repassar aqui pro doutor Sérgio, ele vai explicar um pouquinho pra gente. O Falcão tá perguntando se essa regra, a gente tá aqui falando especificamente dos ônibus, a gente citou um caso de ônibus, se vale também pros voos aí pra avião. Ele disse que uma colega dele juntou dinheiro o ano todinho, o filho mora fora do país, e aí ela pegou um voo daqui pro Rio, só que o voo daqui atrasou. Quando ela chegou lá no Rio, perdeu o avião, e aí para não perder, obviamente, as festas com o filho, enfim, ela desembolsou mais 3 mil reais, comprou uma nova passagem e foi. Quais são os direitos dela? Ela pode pedir esse reembolso, esse ressarcimento? O que vale aí? É a mesma regra que vale aí também para os voos, para avião? Como é que funciona? Da mesma forma, para o transporte aéreo de passageiros, nós temos ali a vigência do Código de Defesa do Consumidor, que protege os consumidores no mercado de consumo de uma forma geral. O que nós temos de diferenciação é a regulamentação. Quem regulamenta o transporte aéreo de passageiros é a ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, e o transporte terrestre é a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que prevêem regras ali diferenciadas com relação a atraso de voo, cancelamento, manutenção programada. Mas nesses casos do transporte aéreo de passageiros, por exemplo, da mesma forma, o consumidor ali ele tem o direito à reparação integral desses danos ali de acordo com o tempo de atraso, né? O atraso superior a 1 hora, ele tem que ter facilidades ali de comunicação, atraso superior a 2 horas a alimentação, por exemplo, até a superior a 4 horas, hospedagem, por exemplo, se for o caso de pernoite. Essas assistências básicas, elas são regulamentares, né? De acordo com a ANAC, tem que ser fornecidas ali ao consumidor. O que nós temos hoje no Brasil
é a suspensão das ações que tramitam no Poder Judiciário, com relação, o STF determinou essa suspensão, né, com relação especificamente a condições climáticas, né, que nós temos aí uma possível excludente de responsabilidade do caso fortuito ou força maior, que sempre são alegados ali pelas agências, né, pelas transportadoras. Falcão, você tem uma nova pergunta? Tenho, Lelê, vamos lá. Sobre o busão e avião também. Cheguei, por exemplo, na rodoviária, atrasou o busão. O que eu procuro? Eu vou, assim, a um saque, serviço de atendimento ao consumidor, vou na base da empresa. Mesma coisa pro avião, por exemplo. Para onde o Procon, tem alguma base do Procon? É isso. Joia, a dúvida do Falcão é, a gente tem direito, a gente já entendeu, mas ali na hora do problema do sufoco, pra quem eu grito pra me socorrer? Cheguei no aeroporto, caso dela, atrasou o avião, ela a primeira coisa que ela fez foi resolver, desembolsou o dinheiro e resolveu, depois ela vê como é que ela vai fazer pra ressarcir. No caso do ônibus, cheguei, atrasou, não consigo, tem alguém que eu procure ali naquele momento, um saque, a empresa, como é que eu faço pra tentar resolver o problema no momento? Dá pra resolver no momento ou eu tenho que arcar com prejuízo e depois corro atrás dos direitos? Como é que funciona, doutor? Infelizmente, muitas vezes os consumidores têm que arcar com os prejuízos imediatos ali, porque a gente sabe que muitas vezes o fornecedor não vai conseguir ali dar toda a assistência, né, que esse consumidor precise ali em razão da extensão do dano que ele porventura tenha sofrido. Então, nesse caso, o consumidor, ele tem que ali comprovar, né, já começa a produzir todas as provas possíveis, ele tem um celular ali, ele vai filmar, ele vai tirar fotos ali, prova testemunhal também, e assim que possível já registra uma reclamação junto ao guichê da companhia, né, no terminal de ônibus, por exemplo, né, na rodoviária, ou mesmo no aeroporto. Muitas vezes não tem guichê da companhia, né, em determinadas rodoviárias aí, ele pode registrar ali junto ao motorista, ele vai ter um formulário próprio no qual o consumidor pode registrar. Muitas vezes também ali danos, né, na bagagem ali, que foi no bagageiro do ônibus, ele registra ali a reclamação, ele tem sempre o direito de receber, de registrar essa reclamação e receber uma cópia, né, por escrito, e aí então depois ele pode procurar a NTT, pode ligar através do 166 ou a ntt.gov.br para registrar uma reclamação, procura o Procon do seu município, né, o Procon estadual, ou mesmo se sofreu algum dano moral ou algum dano material, ele pode procurar um advogado de sua confiança para procurar o Poder Judiciário. Então, naquele primeiro momento, o que a gente faz realmente é tentar resolver o nosso problema ali, mas juntar todas as provas para depois aí pedir o ressarcimento e correr atrás dos nossos direitos. É a orientação inicial mesmo, né, doutor? Exatamente, porque muitas vezes a assistência básica, né, que é essa assistência que é prevista na resolução, né, tanto da NTT quanto da ANAC, elas não são suficientes ali para poder garantir todos esses danos que o consumidor tenha sofrido. A gente sabe, muitas vezes festas de finais de ano, você perdeu ali um momento com sua família, perdeu uma diária, chegou atrasado, perdeu o traslado, por exemplo. Então, nesses casos, mesmo a assistência mínima que tem que ser dada pela companhia, ela não vai ser suficiente. Então, ele junta todas as provas, comprova ali os danos que porventura tenha sofrido e tem que procurar realmente seus direitos. Obrigada por conversar com a gente, por orientar a população. Então, caso aconteça com você, mas não vai acontecer, gente, vai ficar tudo bem nas nossas festas de fim de ano. Faça isso, corra atrás dos seus direitos, tente resolver ele da melhor forma possível para você nesse primeiro momento, para que o dano seja menor, mas junte todas as provas. Gente, tem celular, tira foto de tudo, comprovante do Pix, faz foto, faz vídeo, aí depois, com mais calma e mais tranquilidade, para não gastar o réu primário, né, igual a gente brinca, a gente procura os direitos, porque aí tem danos morais, tem todas aquelas coisas que a gente pode pedir lá. Vai no Procon, vai dar certo, gente. Não perde a paciência, não. Também não perde o réu primário, não. Calma que dá certo. Não perde. Beijo, Lelê. Gratidão pela